Olá, meus amigos. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Sérgio Gustavo e eu estou muito feliz de ter recebido esse convite para hoje bater um papo aqui com vocês sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse é um livro muito importante na nossa seara de estudos espíritas. Ele foi um livro ditado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier, certo? É um livro realmente muito instrutivo porque o objetivo dele é fazer um relato histórico sobre a formação do nosso país, sobre a formação do povo brasileiro, da nação brasileira, tanto do ponto de vista dos relatos históricos, factuais, quanto do ponto de vista da seara espiritual. Então ele vai recontando todos os passos, os momentos, os marcos históricos do que aconteceu desde a chegada dos portugueses e formação do nosso país enquanto colônia, depois enquanto nação independente, certo? E ele vai entrecortando os relatos do que acontecia aqui, né, no plano carnal, com o que acontecia no plano espiritual enquanto isso, e como foi importante, essencial, a influência espiritual para todo o desenrolar de etapas e de fatos que culminaram na formação do nosso país. Então é um livro muito instrutivo, muito importante, que vale a pena ser lido do início ao fim, certo? Hoje o meu objetivo é tratar com vocês sobre 2 capítulos específicos. O capítulo No Limiar da Independência e o capítulo A Independência do Brasil, certo? Então, a nossa conversa aqui vai se situar mais no período depois da volta de Dom João VI para Portugal, até o efetivo grito de independência dado ali por Dom Pedro I, certo? Que nos libertou da coroa portuguesa definitivamente, ok? Então vamos lá. O capítulo No Limiar da Independência, ele se inicia especificamente após a volta de Dom João VI para Portugal. Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho. Dom João VI e a corte portuguesa vieram para o Brasil porque Portugal estava sob ameaça do exército de Napoleão Bonaparte. A França ameaçava invadir Portugal e tomar o controle total do país, e Dom João VI, por isso, acompanhou com a sua corte, veio para o Brasil antes que isso acontecesse, tá bom? E isso, aqui no Brasil, a vinda da corte, a sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, se localizar no Brasil, só gerou um excesso de consciência nacional para o povo brasileiro, que até então ficava afastado do direcionamento, né, das regras, das normas e das efetivas decisões sobre o que acontecia no reino. O Brasil era só um mero recipiente das normas. E de uma hora para outra o Brasil passou a ser a sede da coroa portuguesa. E isso também inflamou o sentimento nacional que estava adormecido dentro do povo. Dom João VI vem, passa alguns bons anos aqui, reformula o país, cria faculdades, cria grandes edifícios, urbaniza mais o Brasil, cria sede de órgãos específicos para o Brasil, e isso vai dando corpo aos clamores nacionalistas, certo? Pela independência do Brasil. Depois, Dom João VI, notando essa crescente de levante popular, ele retorna para Portugal e deixa Dom Pedro I aqui como príncipe regente do Brasil. Só que isso já era um caminho sem volta, certo? Então, o espírito Ismael, que ao longo do livro a gente conhece melhor de quem se trata, ele recebeu a incumbência diretamente de Jesus para ser o espírito guardião, o protetor do Brasil. Porque disse que o Brasil é a verdadeira pátria do Evangelho, certo? É o lugar em que se concentram as grandes energias para a difusão das obras, das lições e da doutrina evangelista. Então, Ismael recebeu essa incumbência de ser o espírito que iria velar por nós, para que o Brasil passasse por todo esse período tormentoso e pudesse se consolidar de fato como a pátria do Evangelho. Então ele ia dirigindo os trabalhos
a partir da seara espiritual, para conduzir da melhor forma possível esse período de transição do nosso país. Então, Ismael, vendo esse momento de levante popular, ele começa a mobilizar a sua falange de espíritos protetores, guardiães, para que permitissem, né, e conduzissem de uma forma que o Brasil passasse por esse período com o mínimo de derramamento de sangue, com o mínimo de matanças, com o mínimo de crueldade possível. Nesse momento em que os clamores populares já estavam inflamados, Dom Pedro I também começa a receber intuições e percebe que realmente o momento estava se aproximando. Portugal, por sua vez, relutava em perder, né, essa grande mina de ouro que o Brasil era para a coroa. Seria realmente uma perda irreversível para Portugal se ele não mais possuísse o controle sobre o Brasil. Então as forças de resistência portuguesa começam a também tomar corpo. Os deputados portugueses que formavam o parlamento da época, eles eram em muito maior número do que os deputados brasileiros. Eles começaram a editar normas bloqueando, né, as possibilidades de insurreição popular do Brasil, e também lá em Portugal começam a mobilizar forças para que Dom Pedro I saísse do Brasil e retornasse para Portugal. Deixasse de ser o príncipe regente, o Brasil voltava a ser uma mera colônia afastada de todas as decisões da corte portuguesa, e Dom Pedro I retornaria para Portugal e daria continuidade lá na Europa à sua posição de príncipe. Então, o capítulo No Limiar da Independência trata especificamente desse período, em que emissários portugueses tentavam impedir que as forças revolucionárias brasileiras ganhassem corpo e fazer com que Dom Pedro I voltasse à sua pátria de origem. Nesse momento também é tratado no livro que o espírito de Tiradentes, certo? Que cumpriu uma missão importantíssima aqui em capítulos anteriores, isso também é tratado. Tiradentes veio com a missão de expiar dívidas de outras encarnações, e na sua posição de mártir da independência, né, que ele deu a sua vida e se tornou um símbolo brasileiro de independência, ele cumpriu a sua missão, e ele lá, na pátria espiritual, conversa com Ismael, discutindo se realmente esse não era o momento de efetivamente tornar o Brasil a pátria do Evangelho, consolidar a independência brasileira e impulsionar essas forças revolucionárias que conseguissem lograr êxito em tornar o Brasil um país independente, para que o Brasil pudesse consolidar-se como a pátria do Evangelho. Ismael conversa com ele e diz que o momento da independência ele vai vir, ele não tem mais como ser brecado. Só que a importância dos trabalhos deles era que intuíssem os líderes, os grandes responsáveis para que isso acontecesse, que fizessem isso com a maior paz e serenidade possível, para evitar que esse momento de chegada do Brasil a um patamar de independência fosse feito através de lutas, de dores, né? Então, Tiradentes, nesse momento, também recebe a incumbência de acompanhar Dom Pedro I, de intuir Dom Pedro I em todos esses momentos chave de tomada de decisões através de Dom Pedro I, para que isso fosse feito da melhor forma possível. Então aí chega o recado que Dom Pedro I deveria se reapresentar na corte portuguesa, certo? Os portugueses estavam aí tentando de todas as maneiras, né, impedir que o Brasil pudesse ter um líder de fato nesse momento de independência. Então aí Dom Pedro I fica dividido, ele realmente percebe que o Brasil já estava num caminho sem volta, e ele recebe intuições nesse momento para que a sua tomada de decisão fosse feita, né, da melhor forma para o país, para as pessoas, né? E em janeiro de 1822, Dom Pedro I toma a sua decisão. Ele manda que os seus emissários da corte informassem de que ele não retornaria para Portugal. Então,
esse dia que está marcado aqui na nossa história também, a gente aprende na época do colégio, né, chamado de Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Essa foi a mensagem enviada por Dom Pedro I. E reconta-se aqui no livro que, de fato, assim, espiritualmente falando e emocionalmente falando, esse de fato foi o momento da independência do Brasil. O momento em que Dom Pedro I se recusa a retornar para Portugal e fica como príncipe regente do Brasil, realmente ali foi a independência do Brasil. Agora, o que faltava era consolidá-la burocraticamente e efetivamente em termos da sociedade, né? Que os portugueses de fato deixassem de ter qualquer tipo de direcionamento de decisão aqui no Brasil. Mas o momento da consolidação da independência foi nesse dia. Então, a partir daí, começa-se um processo de tratativas para que a independência de fato se oficializasse. José Bonifácio, que operou um papel importantíssimo como conselheiro de Dom Pedro, como ministro de Relações Exteriores de Dom Pedro e como um grande articulador político para que a independência ocorresse da melhor forma, ele vem para tomar esse lugar de ministro e, de fato, aconselhar Dom Pedro I nos caminhos a seguir, certo? Essa decisão de Dom Pedro de não retornar a Portugal foi recebida de forma muito ruim, né, pelos emissários portugueses e pela corte portuguesa, de fato. E aí Portugal começa a organizar um contra-ataque, vamos dizer assim, né? Eles não aceitam bem a decisão e começam a organizar uma força de ataque ao Brasil, de bombardeio ao Brasil, para que Dom Pedro repensasse essa sua decisão e retornasse a Portugal e realmente aplacasse esse sentimento de independência do povo brasileiro, que comemorou muito no Rio de Janeiro, especificamente, né, essa decisão de Dom Pedro. Vem aqui uma força portuguesa que se posiciona, canhões e barcos, mirados para ali, para a enseada do Rio de Janeiro, certo? Para organizar de fato um bombardeio ao Brasil, para ameaçar o Brasil a ponto de fazer Dom Pedro repensar essa sua decisão. Nesse momento, Ismael, o nosso protetor, também organiza uma força, né, um agrupamento espiritual elevado para que mandasse mensagens de serenidade, né, de paz para essas pessoas de Portugal que estavam organizadas já para um ataque. Eles enviam forças, mensagens, vibrações elevadas para que desistissem desse ataque. E 2 dias depois, 2 dias se passam sem que esse bombardeio de fato acontecesse. E, após isso, as forças portuguesas se retiram, né, do mar brasileiro e pouco depois retornam para Portugal, desistiram do ataque. Então, esse relato realmente é um relato muito poderoso, né, muito forte, de como realmente as forças, as vibrações espirituais de proteção do nosso país, do nosso povo, conseguiram aplacar um ataque que era iminente e conseguiram tornar esse período de transição, esse período turbulento, naturalmente turbulento, conseguiram fazer com que ele acontecesse de uma forma um pouco mais branda, né? Então, não podemos subestimar nem relegar a segundo plano a importância que os protetores da nossa pátria tiveram na formação do nosso povo, né? Como é importante esse papel. Então aí, com a saída, né, dessa força expedicionária de Portugal pronta para iniciar uma batalha, que não aconteceu, felizmente, Dom Pedro e seus seguidores, seus funcionários e seus ministros começam um processo de espalhar a mensagem da independência, das tratativas pela independência, pelos outros recantos do nosso país.
Então eles viajam para São Paulo, eles viajam para o Rio Grande do Sul, eles mandam emissários para o Nordeste, e aí conta-se que aqui na Bahia a presença portuguesa ainda era muito marcante, e algumas batalhas de fato aconteceram aqui em solo baiano, pela independência, pela retirada de controle dos emissários portugueses do nosso território. Isso é contado que Ismael mandou falanges para que essas batalhas de fato pudessem ser minimamente violentas e com mortandade possível, né? Para também aplacar um pouco esse sentimento. Tiradentes acompanha Dom Pedro em todas essas viagens, esses encontros e essas reuniões. Inclusive é contado no livro que ocorreu uma reunião muito importante em São Paulo, porque São Paulo era o celeiro dos bandeirantes, né, que tinham ideias liberais. Então Dom Pedro vai ao encontro deles para conversar sobre as tratativas de independência e de unificação do país, e Tiradentes e alguns outros emissários acompanham e intuem Dom Pedro para que essas reuniões também acontecessem de forma positiva, para que se chegasse a uma conversa encorajadora para a independência do Brasil. Então foram acompanhados em todos esses momentos, e o papel operado por José Bonifácio também, que foi muito importante para que isso acontecesse, certo? Então aí, de fato, o processo irreversível de independência do Brasil toma corpo desde janeiro, após o dia do fico. E aí, então, chegamos efetivamente no capítulo 19, a independência. Certo? Então, essas tratativas vão acontecendo ao longo do ano e culminam, de fato, com a mensagem enviada para Portugal de que o grito de independência, de que a independência de fato aconteceria, não tinha mais como deter. Dom Pedro toma-se a decisão realmente de se desvincular da corte portuguesa, certo? O Senado da Câmara o acompanha nisso, o dá respaldo para que esse grito de independência pudesse acontecer. E então, em setembro, no dia 7 de setembro, né, como gostamos de recontar nas nossas aulas de história as margens do rio Ipiranga, né, através de muitos emissários que ajudaram esse momento a acontecer, muito também graças a José Bonifácio, que operou diversas tratativas burocráticas para que tivéssemos digamos, o escoço político suficiente para que esse momento pudesse ser positivo para o Brasil, com menos incertezas possíveis, certo? Também com a bênção espiritual de Ismael, que através dos seus trabalhos percebe-se que, digamos, já a maturidade suficiente para que dessemos esse passo rumo à pátria espiritual também pudesse ser dado em segurança para o Brasil, para o povo e também espiritualmente falando, certo? Então, quando chega o 7 de setembro, de fato, a independência já havia sido conquistada. O 7 de setembro é o marco temporal histórico, mas que sucedeu uma série de momentos importantes, de passos importantes para a consolidação do Brasil enquanto pátria espiritual. Então, quando chega, temos de fato a independência do Brasil. Naquele momento, o Brasil tornaria-se o Império do Brasil, né, chefiado por Dom Pedro I, com seus ministros, e não foi o ponto final de lutas, né, mas foi um marco histórico, né, uma data histórica muito representativa, tanto do ponto de vista da pátria espiritual, como do Brasil, aqui da nossa Seara encarnada, né, sedimentando a formação do seu próprio povo livre das amarras e dos grilhões da coroa portuguesa, certo? E o que é que a gente também contextualiza desses dois capítulos sob o ponto de vista nosso hoje, né? Trazendo isso para a nossa realidade, né? O que é que simbolizou esses
fatos históricos, né? Essa construção histórica, o que é que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, né? Sabemos que o Brasil também passa por um momento delicado, o mundo inteiro, né? Mas pensando na nossa realidade, o nosso país passa por um momento delicado e essa nossa noção de unidade de povo fica um pouco fragmentada, um pouco fraturada, né? Esse sentimento de coletividade fica prejudicado mediante todos esses problemas da nossa realidade, né? Sabemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações que vive um momento de transição. Então, o nosso mundo ele já é propenso a conflitos, porque temos espíritos em diferentes graus evolutivos convivendo no mesmo espaço. E também, sobretudo, esse momento de transição do nosso mundo, da nossa casa temporária, ele exige de nós um grau de maturidade, de sublimação espiritual, que nos parece difícil, e é difícil de fato, né, o nosso amadurecimento. Então, o nosso país, ele passa por dias difíceis, complicados, e é importante nesses momentos que a gente perceba que não estamos sozinhos, em momento algum, né? Estamos sendo acompanhados, estamos sendo observados, estamos sendo intuídos por espíritos superiores com um grau de conhecimento e de elevação vibratória maior do que o nosso, né? A gente lendo sobre esses relatos históricos, você vê coisas que nos parecem longínquas, né, há séculos atrás, e desde já havia o pensamento projetado para tempos futuros. Quando Tiradentes vai se aconselhar com Ismael sobre aquele momento histórico do Brasil, Ismael o acalma, o tranquiliza, perdão. Ismael o acalma, o tranquiliza e lhe garante que a independência já era uma realidade, mas que, sobretudo, precisávamos garantir para momentos futuros que aquela independência fosse conquistada com o mínimo de sangue possível, com o mínimo de dor, de mutilações e de mortes possível. Porque uma independência conquistada à base do sangue e das mortes, ela cria dívidas para o futuro também, não é? Para as pessoas envolvidas. Então, uma independência conquistada com o mínimo de violência possível é uma independência que garante que os passos que virão à frente terão também um mínimo de débitos e de expiações necessárias possível. Temos que pensar também que a gente foi um país cunhado à base da escravidão, né? Do sangue negro, do sangue índio. Então essas dívidas, sabemos que existem espíritos que estão aí penando até hoje por causa disso. Sabemos disso. Então, nesse momento, o pensamento de Ismael também projetava-se para frente. E ele guiou esses passos da melhor forma possível, junto com seus companheiros espirituais, para garantir que esse momento para nós também tivesse um mínimo de dor. E é isso que a gente tem que ter em mente. Se naqueles momentos todos estavam sendo acompanhados, hoje o Brasil, enquanto pátria do Evangelho também em construção, também está sendo acompanhado. Então, essas nossas dores de hoje não serão dores para sempre. Essas dores passam, tudo passa, certo? Não existem dívidas eternas. Todos somos capazes de quitá-las, todos somos capazes de nos libertarmos das nossas dores, das nossas amarras, desde que façamos por onde. Então, esse momento difícil que o Brasil passa hoje também não vai durar para sempre. É importante termos esse pensamento, porque costumamos ser muito imediatistas, né? Tudo para nós tem que ser para hoje, tem que ser para ontem. Temos pressa para tudo, né? O nosso apego terreno, o nosso apego carnal, material, nos guia nesse sentido, no sentido do imediatismo, do sentido da pressa. Então, muitas vezes a gente perde o foco do que verdadeiramente importa. É isso? Então, é
É importante a gente, nessa leitura, a gente também conseguir espelhar o nosso momento atual para isso. Porque passos importantes foram dados naquele momento e estamos dando passos importantes hoje que vão garantir como será o nosso porvir, né? O nosso além aqui da nossa visão curta. Então, que não percamos o foco e o pensamento de que existem espíritos olhando por nós agora, né? A nossa caminhada não chegou a termo, não chegou no ponto final, ainda estamos caminhando. E se estamos aqui hoje, vivendo essa experiência encarnatória hoje, é porque ainda temos muitos passos a dar pela frente. Nossa caminhada ainda não está perto do fim. Então, que possamos dar esses passos da melhor forma possível, recebendo as melhores intuições e as maiores vibrações possíveis para que demos esse passo. Como lá atrás, né? Tiradentes veio para expiar uma dívida que tinha, e cumpriu a sua experiência encarnatória da melhor forma que ele pôde, tornou-se um símbolo de esperança para o povo brasileiro, tanto que é lembrado até hoje, é reverenciado até hoje, por isso, pela sua fibra, pela sua garra. E ele, depois de cumprir a sua experiência encarnatória, continuou aqui iluminando passos importantes que foram dados. Olha que exemplo maravilhoso. Então, o que a gente tem que ter em mente também é que se estamos vivendo dias difíceis, né, dias de dores, dias de perdas, dias de inseguranças, de incertezas, como tem sido aí no momento recente agora, para todos nós, não percamos o foco e o pensamento de que estamos sendo acompanhados e temos exemplos maravilhosos para guiar nossos passos. E pensemos também que somos privilegiados apesar de tudo, porque durante esse momento difícil que vivemos, tivemos a doutrina nos amparando, nos sendo alicerce, né? Vivemos esses dias de dores amparados pelo Consolador prometido, tendo as lições para nos apoiar, tendo o Evangelho para nos amparar, para nos aplacar as dores e as incertezas. Olha que privilégio que a gente teve, né? Nesses últimos momentos das nossas vidas, né? Perante tanta dor ao nosso redor, nós tivemos algo em que nos apoiar. Tivemos algo em que nos consolar, para não perder o rumo, enquanto que companheiros nossos aqui, que vivem nesse plano junto com a gente, não tiveram essa sorte. Viveram todas essas dores, essas incertezas, sem ter o conhecimento do Evangelho, sem ter o conhecimento da doutrina, para ter algo em que se segurar. Não é mesmo? Então, assim, a gente não pode perder a perspectiva, né, do que temos a fazer aqui. Porque se somos privilegiados, também temos responsabilidades atreladas a isso. Então, se podemos viver esses tempos aprendendo, estudando, lendo, nos melhorando dia após dia, tentando nos melhorar dia após dia, então qual é o nosso compromisso? É com o nosso irmão que está sofrendo aí e não teve essa sorte que tivemos. Assim como Tiradentes cumpriu o seu papel e continuou aqui, auxiliando no que veio depois, assim como Ismael recebeu essa incumbência e ficou aqui velando por nós, em todos os momentos históricos da formação do nosso povo, o que é que nós podemos fazer pelo nosso redor, pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, pelo nosso parente, pelo nosso familiar, pelo desconhecido que cruzou o nosso caminho? O que é que nós podemos fazer por ele? Certo? Qual é o nosso papel nesses dias de dores? O que nós podemos fazer pelo nosso país, pensando não no macro, mas no micro também? Porque se a gente não pode fazer tudo, a gente pode fazer algo. E se não podemos fazer tudo, vamos fazer esse algo da melhor forma que pudermos. Então, sempre temos uma responsabilidade atrelada aos nossos privilégios.
Então devemos cumpri-la da melhor forma que a gente puder. E como sabermos o que fazer? Como sabermos como cumprir? Eleve seu pensamento, abra o seu coração, que a resposta vai vir. Porque nós estamos sendo intuídos em todos os momentos, em todos os passos da nossa vida. Nós estamos sendo acompanhados em todos os passos da nossa vida. Basta que estejamos receptivos e vigilantes. E vamos saber qual a melhor forma da gente agir. O que podemos fazer pelo nosso próximo. Tá certo? Então eu acho que isso foi a maior lição que ficou para mim da leitura desse livro como um todo e desses capítulos especificamente. É saber que o nosso país nunca esteve desamparado, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história. Nunca tivemos desamparados. Certo? O nosso livre-arbítrio é uma concessão aqui pra gente. Então, nós somos os responsáveis pela nossa caminhada e nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Não podemos delegar, não podemos terceirizar nossas responsabilidades, mas podemos saber que estamos sendo acompanhados e intuídos o tempo todo. E o Brasil esteve amparado em todo esse momento, né, de formação, desde que entendeu-se que aqui seria uma pátria do Evangelho. Estivemos sendo protegidos e acompanhados a todo momento, e continuamos assim. Então não percamos a nossa esperança, por mais difíceis que estejam os nossos dias, porque tivemos dias difíceis no passado, e eles passaram. E conseguimos superá-los de acordo com o nosso merecimento. Tá certo? Então espero que tenha sido produtivo para nós esse momento, esse bate-papo, certo? Que estejamos todos iluminados, intuídos no caminho do bem, que nunca percamos o foco da nossa caminhada aqui nessa experiência encarnatória. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Coloco-me desde já à disposição para o que quer que seja que eu possa fazer no futuro. E muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado pelo convite, foi uma alegria para mim e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.